Eu sou a Cruzeiro do Sul Educação. Somos a Cruzeiro do Sul Educacional. O conhecimento está em constante formação e transformação. Na educação, a distância não significa mais distanciamento. A editora Intersaberes sabe da importância da inovação para o aprendizado e por isso oferece obras em diversos suportes, com uma linguagem diferenciada e visual atrativo. Editora Intersaberes. O conhecimento de quem já nasceu na educação à distância. Bom dia a todos. É um grande prazer estar nesta bela manhã com todos vocês para mais um dia do 26º Congresso da ABED, Congresso Virtual. É muito bom ver que tantas pessoas estão buscando conhecimentos, trocando conhecimentos sobre a educação à distância. E hoje será um grande dia também. Espero que vocês possam se deleitarem com tantos conhecimentos que aqui serão discutidos. Para iniciar essa manhã, e inicialmente eu gostaria muito de agradecer o convite da ABED, agradecer os nossos parceiros que trabalharam tanto para que esse evento pudesse ser um grande sucesso e está sendo. Professor Lito, um bom dia para o senhor e para todos os diretores da ABED. Bem, vamos iniciar essa manhã com uma palestra sobre desenvolvendo o poder de criação do professor no processo de desenvolvimento de competências na EAD, da qual eu faço parte. Então, a professora Flávia Amaral Rezende, da Unifat, estará comigo. Professora Flávia é doutora em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp, mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutor em Educação Matemática pela Unesp, de Rio Claro, graduada em Filosofia, coordenadora de novas tecnologias da pós-graduação do Centro Universitário Unifat. E eu sou Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral, do Rio de Janeiro, do Centro Universitário São José e Fundação Getúlio Vargas. Minha formação, eu tenho doutorado em Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão Estratégica de Programas de EAD na UFRJ, COP. Sou mestre em Sociologia, tenho várias especializações, inclusive na área de EAD. Sou docente da FGV em cursos de MBA. E no Centro Universitário, do São José, eu atuo como coordenadora pedagógica da Escola de Inovação, Tecnologia e Educação à Distância de nossa instituição. É um grande prazer estar com vocês nessa bela manhã. Vou passar a palavra para a professora Flávia Rezende. Bom dia, Rita. Bom dia, professor Lito. Que bom que a gente pode estar junto, mesmo que mediado, né? Acho isso uma grande oportunidade. É um tempo que, há 20 anos atrás, talvez a gente nem imaginasse que isso pudesse estar acontecendo, e a gente está acontecendo com uma dinâmica e uma riqueza concentrada, né, na tela do computador. Rita, é um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando com você esse momento, para a gente trazer essas nossas conversas, essas nossas reflexões, né? Na verdade, para todos aqueles que estão hoje preocupados e focados nos processos de educação à distância, né? Então, vamos tentar compartilhar a tela, porque a gente fez aí uma fala compartilhado. Então, assim, realmente esse tema é alvo da nossa preocupação, minha e da Rita, há algum tempo, né? Há algum tempo a gente vem quase que tentando olhar cada vez mais para dentro de alguns aspectos. Então, a gente resolveu trazer
alguns aspectos dessa nossa preocupação, que é a questão metodológica, né? Como é que a gente deve trabalhar com eficácia, eficiência, a questão da relação de ensino-aprendizagem. Então, para esse encontro aqui, para essa nossa conversa, a gente parte de uma tese, né? De que desenvolver a competência criativa do professor para que ele assegure o desenvolvimento das competências de aprendizagem. Ou seja, há uma necessidade muito forte hoje do professor ter uma certa robustez no conhecimento que ele tem daquilo que ele vai atuar sobre e com o aluno, no sentido de que a educação à distância, você realizar processos mediados, implica numa capacidade, numa competência de desconstruir para construir novamente, né? Então, é quase que assim o caminho inverso, muitas vezes, daquilo que a gente tem a percepção que a gente faz hoje no presencial. E a gente traz como princípio, e essa experiência está muito clara, eu acho que nesses últimos tempos aí, nos últimos 7 meses de convivência aí, quer dizer, por conta da pandemia, que ficou muito claro que o diálogo e a flexibilidade são fundamentais para que a gente mantenha o aluno engajado, mantenha o interesse aceso do aluno, para que ele não se afaste. Ou seja, o diálogo e a flexibilidade são fundantes para que a gente diminua qualquer tipo de evasão nos processos de educação à distância. E aí a gente viu, nesses últimos tempos, né, que as tecnologias de alta interação, como essa, por exemplo, que nós estamos utilizando agora, são fundamentais para a gente manter esse princípio aceso, né? E que, durante todo esse tempo, tanto Rita quanto eu, né, nas nossas coordenações, a gente pôde perceber que, sem entrar naquele mérito, né, se é uma educação remota, educação à distância, mas que foi importantíssimo a autoconstrução dos recursos, dos recursos pelos docentes. E que o fato dele estar em interação com os alunos nos processos todos de uso dessas tecnologias de alta interação fez com que eles se descobrissem ou descobrissem novos caminhos, e isso refletiu muito, inclusive, na própria qualidade da aprendizagem, como a gente pôde notar, pelo menos, né, nas nossas IES aqui. Então, eu vou trazer para cá uma coisa, um resgate muito rápido de como é que a gente trabalha essa questão de desconstruir para construir. Em 2005, inclusive, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, eu trago isso que eu chamei de conceito guia. Isso aí resultou em prêmio de excelência da BED e tal. Que é assim, para a gente ter um fio condutor em todas as ações que a gente faz de forma mediada, guardando até a espontaneidade e os saberes, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar. Aonde a gente quer chegar é o que eu chamei de conceito guia. Então, ele é resultado de perguntas como o que, como, para quem e por quê. Isso é muito importante do ponto de vista metodológico. Eu preciso dessas respostas para saber onde é que eu quero chegar. No meio do caminho, eu encontrei, do Mishra e Kohler, uma metodologia que chamava-se TEPAC, que é muito semelhante a essa questão do conceito guia, onde ele chega. O TEPAC é o conceito guia para ele, é onde ele se encontra mais ou menos nessa região aqui, né? E essa complexidade, ela tem que ser desconstruída pelo professor na hora que ele está fazendo. E isso depois entra como aprender a dirigir, e isso entra num processo piloto automático aí. Então, o que acontece? Acontece que o TEPAC está muito mais focado na ensinagem. Aí eu olhei, por conta de todas essas pesquisas que eu tenho feito, e aí eu vi, não, a questão é a aprendizagem, e como o Papert dizia, é a matética. Então, na minha tese, eu vou aprofundar isso, e é onde a gente percebe que,
quando a gente está falando de forma mediada, ou a gente está expondo, ou está se comunicando, a gente tem um campo que a gente chama de conteúdo, um outro campo que é o próprio contexto do aluno e as relações de ensino-aprendizagem, e aí a forma, que é a maneira como a gente está falando. Ok. Só que, para você poder fazer tudo isso, por conta até da sua robustez, você vai ter que se constituir num artista, e é isso que eu vou trabalhar, que eu trabalhei na pesquisa de doutoramento, mas hoje, cada vez mais, o professor precisa se imbuir desse papel. Ele não pode mais ser reprodutor, né, Rita? Ele vai ter que trabalhar todas essas questões aí, em todos os materiais, em todos os momentos que ele estiver falando. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente descobriu que, por conta dessa criatividade aí, quando você dá liberdade a gente, como gestor, a gente dá liberdade, tem uma estrutura mínima, que é o tempo, que algumas, por exemplo, se o processo de avaliação implica você ter que fazer algum tipo de avaliação processual, mas tudo isso é resultante da ação criativa do próprio professor, né? Então, o que a gente tem que assegurar em tempos, vamos dizer assim, de alta interação ou de muita interação, não interatividade, é a questão da coerência interna. Eu tenho que ter, né, Rita, pedagogicamente, muito claro os objetivos daquilo que eu estou fazendo, seja o que for. Essa figurinha aqui embaixo de coerência interna do objeto, ela é interessante. Porque aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse triângulo aqui como objetivo do curso. Aí, ao longo do curso, eu vou ter atividades, eu vou ter aulas, eu vou ter momentos, eu vou ter recursos, etc. Mas todos eles, como um fractal, eles têm que guardar uma coerência interna. Se, por acaso, a gente vai fazer uma atividade, vai falar alguma coisa, e aquilo está desconexo com os objetivos, pode cortar. E a mesma coisa que se fizesse uma escultura. Se você coloca um pedaço de barro num lugar errado, ela vai ficar... Não vai ficar. Não vai ficar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Diga, Rita. Não, eu ia acrescentar, Flávia, que exatamente, digamos assim, não é um dilema, mas é uma proposição que a gente vem trabalhando muito com os professores, porque por mais que eles tenham, por mais que nós tenhamos uma formação, uma prática, é um grande desafio quando a gente atua num processo criativo, que tanto no presencial quanto na distância é demandado, e a gente precisa desenvolver as competências necessárias na formação do nosso estudante. Então, o que a professora Flávia está trazendo, que é muito rico da gente dialogar, da gente começar a refletir, é exatamente esse diálogo, essa flexibilidade, como é que eu vou desconstruir um conhecimento para que eu possa construir um saber realmente significativo para esse aluno. E esse é um grande desafio, professora Flávia e todos que estão nos ouvindo, que começa lá na ponta, quando a gente inicia com uma grande equipe, aí eu digo sempre uma grande equipe de desenvolvimento junto com o professor autor. Então, nós temos o professor autor, nós temos o professor tutor, nós temos o professor responsável. Então, essa escutativa, esse trabalho que ele é processual, é de extrema importância. Desculpa, professora Flávia, era só para acrescentar. Não, mas é isso mesmo, porque assim, eu acho que você ampliou, mas isso vale para tudo, gente. Tudo. Toda atividade mediada, toda. Vai fazer um curso, vai agir como professor tutor, vai agir como professor conteudista, vai agir como instructional designer, pode agir como for. Tem que ter o conceito guia na cabeça. Tem que saber aonde se quer chegar com tudo. Tem alguma coisa em excesso? Corta. O excesso deve ser cortado, porque eu tenho que assegurar que essa figura desse triângulo aqui, que esse fractal, ele se estenda
para as mínimas coisas, daquilo que eu vou falar, a maneira como eu vou falar, porque tudo isso, aqui dentro, no conceito guia, inclui, sobretudo, quem é aquele aluno, como ele é, as necessidades, as carências. Ou seja, eu estou abrindo todo o espaço de interlocução. E o que cabe às instituições, ao meu ver? Cabe compreender isso e assegurar a liberdade criativa do professor, de um lado. De outro, isso não é coisa de sonho, gente, isso é real, isso é real. E aí, de outro lado, o que o professor tem que fazer? Tem que ter robustez epistemológica, porque para desconstruir, para construir, tem. E isso é uma das coisas mais sérias que a gente encontra outra. Ele precisa aprender a dialogar. Ele precisa fazer com que seus recursos didáticos dialoguem com o aluno, porque ele não pode ser médico, ele não pode ser feio, ele, né, o próprio Piaget, nas suas poucas falas estéticas, ele fala que tem um momento de encontro da estética com aquele que está na frente. Então, eu tenho que ter uma fração, entendeu? Para aprender o interesse e a atenção. E a isso é um processo dinâmico, não tem modelo, então, por isso, a escutativa ser fundamental. Escutativa. Eu ouço, vou refletir, e eu falo, aqui eu tenho que melhorar. Eu acho que esse é o grande tempo. Demorou um pouco, desde 2005 eu vinha falando disso, mas agora está escancarado, entendeu? Que se a gente não fizer isso, eu acho que a gente vai ficar chovendo no molhado. Exatamente, professora Flávia. E eu gostaria de acrescentar que a educação à distância, como a educação em geral, é um processo, gente, complexo. Claro, educar exige uma complexidade, exige uma competência técnica, uma competência teórica, uma competência social também, individual, na medida em que ela implica uma nova abordagem pedagógica e a reflexão que nós vemos como constante sobre os parâmetros pedagógicos, até que a professora Flávia acabou de falar, baseando em sua intencionalidade, exigindo de nossos estudantes novas posturas, até mesmo no ensino-aprendizagem. Então, professora Flávia, a questão da competência, eu destaco muito dentro dela a mediação pedagógica, que também é uma competência no comportamento do nosso professor. Porque, como você bem colocou, a questão da comunicação, ele precisa ser um incentivador, um motivador, para que essa aprendizagem realmente possa acontecer. Nós vivemos esse cenário nesse momento, quando estamos trabalhando com os encontros remotos, que é diferente de você trabalhar numa educação online, mas tem também muitas similaridades. Então, essa ponta do aprendiz e da aprendizagem é o nosso grande mote. Nós precisamos estar atentos, porque a educação, ela é interação e ela é essencialmente social. Obrigada, professora Flávia. Obrigada. Vamos lá? Pode fazer. Não, eu tenho só mais uma tela, porque as pessoas podem até perguntar como é que faz para essa coisa, né? Como é que eu construo? Eu acho que para construir esse conceito guia, a gente tem que ter algumas perguntas respondidas, né? Exato. Qual o conteúdo? Que pode ser uma pergunta, um conceito, um processo, etc. Qual é o tratamento pedagógico a ser dado, que é exatamente essa questão da mediação pedagógica, não somente a mediação para os meios, que é o verdinho aí, né? Então, e, sobretudo, essa questão, como é que eu coloco o aluno em movimento? Colocar o aluno em movimento significa, como é que eu vou desafiar esse aluno? Como é que ele vai interpretar, pesquisar? E tudo isso, gente, quando a gente fala, né, todo mundo está falando de metodologia ativa tem que partir disso. Porque se você não parte do conceito guia, a sua metodologia ativa não é só botar o aluno em movimento, não vai a lugar algum. Então, tudo tem que ter muita clareza, né? E aí, terciariamente, né, no conjunto, né, do TEMAC, eu vou escolher as tecnologias. Eu nunca escolho as tecnologias antes
de ter clareza de qual é o conceito guia. Isso é fundamental. E eu coloquei aqui qual seria o conceito guia do seu Odai, que são os objetos digitais de aprendizagem interativos, que é essas possibilidades que a gente tem hoje, e é aquilo que mais enriquece. E aí tem um slide bonitinho aqui. Cadê? Obrigada, professora Flávia. Para a gente fechar nessa parte, eu gostaria de acrescentar que a ação competente, ela perpassa pelas competências, conforme Flávia colocou, da questão do conteúdo específico. Quando eu vou produzir, por exemplo, um saber, né? Esse saber, ele tem que partir de um grande conhecimento meu. Né? Eu estou falando isso porque a gente sabe que algumas, não instituições, mas infelizmente existem alguns materiais e até modelos de EAD, eu vivi isso como avaliadora do MEC, que a gente percebe, por exemplo, que aquele professor que tentou construir aquele saber, ele não tinha esse feeling que a professora Flávia tão bem colocou. E com isso, aquele material que ele produziu, aquela interação que ele tentou mediar, não ficou tão perfeita. Por quê? Porque exatamente ele não tinha o conhecimento, mas ele produziu um determinado material, digamos, didático. Isso aconteceu há alguns anos atrás, digamos, há mais de 10 anos, e hoje nós estamos bem mais, digamos assim, positivos, ativos e sabendo efetivamente como se construir isso. As competências metodológicas, as competências avaliativas, porque perpassa também por essa ação competente. Claro. Né? A questão da social e comunicativa, a professora Flávia, como é da área da comunicação, ela lembra muito essa questão, o quanto é importante o saber comunicar, o saber levar o conhecimento até o nosso estudante. Oi, fala, querida. Eu só queria falar uma coisa, porque isso é muito importante. Isso está dentro de cada um professor, de cada um dos professores, e é uma coisa que eu tenho dito para os meus professores e tem dado certo. Essa questão da comunicação, a gente não deve seguir nenhum padrão televisivo. É importante isso, porque isso é uma trava. Né? Patrícia Rodrigues, a gente discute muito isso, porque assim, é uma trava você ter uma postura e falar como telejornal. Não é isso, você é professor, você tem um jeito de falar, você tem um jeito de fazer, e esse jeito de falar e de fazer faz parte da sua arte. Então, você não pode, isso é fundamental, fundamental. A gente não pode se guiar por padrões externos. Busquem dentro de você o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Se você é um bom professor e dá conta da sala de aula, com animação, os professores, os alunos saem de lá e grudam em cima de você, não é essa a sensação de uma boa aula? Por que não fazer isso online? Agora, ficar assim, fazendo tipo... Não vai dar, vai travar. Vai travar. Existem tantas técnicas, né, professora? E que a gente tem que se soltar realmente, ser o mais natural possível, porque o nosso aluno hoje em dia, ele está muito atento, ele observa o tempo todo, ele sabe o seu gesto, ele te conhece. E quando está na telinha, concentra, gente. Eu dou aula de cinema, concentra. Então, o foco fica totalmente em cima de você. E se o aluno já percebia alguma falha no presencial, quando chega no mediado, explode. Parece tudo. É verdade, professora. Já temos até perguntas, tá? Eu estou colocando aqui algumas, mas eu gostaria somente para poder, né, fechar essa parte, falar dessa ação competente também pelas competências pessoais de cada um de nós. Cada um tem a sua competência, ela pode ser mais desenvolvida, menos desenvolvida, dependendo da interação em que você participa.
Então, esses modelos que nós estamos colocando, o modelo pedagógico vai determinar as opções de ensino e aprendizagem. Por isso que a gente fala tanto em desenho pedagógico na EAD, para a produção de um bom programa de EAD. Porque aí o que eu gostaria de destacar é que ninguém nasce sabendo, nós sabemos disso. Também as habilidades e competências, elas podem sim ser desenvolvidas por aquele profissional que tiver interesse em ministrar conhecimento dentro da EAD como no presencial. Então, nós temos hoje essa formação, tá? Eu acredito que... Oi. Rita, tem uma pergunta aqui que eu acho que era legal da gente comentar. Está falando assim, como é que vocês compreendem a questão do conceito guia para a iniciativa de EAD em grandes grupos educacionais, dadas as questões locais? A gente está muito em cima da hora, mas eu acho que dá para responder o seguinte. Tá. Eu acho que os grandes grupos educacionais têm que acreditar mais nos seus docentes. E que a criação dos materiais, como Rita estava dizendo, tem que ser compartilhado. E vou dizer, as soluções hoje, com as tecnologias que a gente tem, são muito mais baratas do que nós tínhamos anteriormente. E se vocês acreditam nos professores, se os professores de vocês são robustos, então eles vão se aproximar cada vez mais das questões locais, como eu digo isso como avaliadora, e a Rita também, né? Como é aquilo que toda hora a gente está cobrando quando a gente vai até os grandes grupos. É verdade. Exatamente, professora. Respondida, Jucineide? Acredito que sim. Bom, eu estou vendo algumas perguntas aqui. A Andréia César diz o seguinte, vou colocar aqui. Naturalidade e personalidade é tudo. Encanta e engaja os alunos, porque representam verdades. Eu posso até dar exemplo de muitos professores que eu trabalho, já trabalhei, que eles aplicam, tanto no presencial quanto na distância, essa forma natural de expor o seu conhecimento. E dali, isso encanta o aluno. Nossa, como ele sabe, como essa história de vida, esse exemplo veio a cair. Eu estou aprendendo com os exemplos. Isso é muito importante. Obrigada. Deixa eu ver se tem algumas outras... Eles até falam para a gente assim, ai, professora, quando eu crescer, eu quero ser que nem a senhora. Eu acho o máximo, isso é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Andréa César está fazendo uma grande pergunta, professora. Seria repensar a terceirização na produção? Olha aí. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que a retomada, a busca pela qualidade passa pela não terceirização. Ou seja, os professores, na medida em que eles se apropriam e desenvolvem essas tecnologias de mediação pedagógica e mediação para os meios, eles vão dar um salto, vão transformar isso num salto de qualidade do material que vocês estão fazendo. Nós tivemos uma opção aqui na Unifad. Nós optamos por aproveitar os nossos professores, que são muito engajados, muito interessados, né, para que eles façam os seus materiais. Nós estivemos analisando, vendo os outros materiais, mas não correspondia à nossa especificidade local, né, como a Jucineide colocou. Não respondiam. Então, a gente pegou e fez isso. E está dando super certo. Agora, um detalhe. Não sou idealista, não. Não serão 100% dos professores que vão conseguir fazer isso. Não são. E também, por mais que o professor saiba fazer, também tem toda uma questão sistêmica de produção, porque a gente não pode apenas colocar um texto, né, ou a fala dele na tela, mas tudo é processual. Então, a equipe ela precisa desenvolver. Então, a gente tem discutido muito essa questão da produção de material didático pelas instituições, mas nós sabemos que, por outro lado, ela também precisa
dessa outra equipe, porque a equipe multidisciplinar, a professora Flávia, como jornalista, sabe, a roteirização de um material é muito importante. Então, desde o momento em que o professor escreve, o design instrucional vai buscar aquele desenho ideal para aquele objetivo dentro da unidade curricular, porque hoje nós não falamos disciplinas, e sim unidades curriculares, esse aí é crucial para que o roteirista ele possa trabalhar tanto na web, quanto no material impresso, que no caso é o designer gráfico. Então, são tantas demandas, uma equipe muito importante para que se possa efetivar um bom trabalho na área da EAD. Mas veja, eu acho assim, se a gente garantir essa tela aqui com a coerência interna, tanto a equipe, os professores, dependendo do grau de complexidade que eu tenha, por exemplo, eu não estou obrigando o professor a fazer um game inteiro, mas se ele tem clareza do que é o game, eu posso dar para um gamer desenvolver nessa Com certeza, mas tem que partir dele, né? É verdade. Professora Flávia, Joseni pergunta, que a gente já está avançando no tempo, nós precisamos caminhar. Os aspectos conteudistas são a preocupação de muitos. Sei que não temos fórmulas prontas, mas o que fazer diante do atual cenário, onde a escuta deve ser o primeiro passo? E depois? Bom, primeiro eu quero questionar um pouco. O aspecto conteudista, há muito tempo, vem sendo questionado pelas DCNs. As DCNs não falam de conteúdos. Então, acho que o conteúdo, essa coisa do conteudismo, da disciplina, isso aí já devia ter morrido há muito tempo. Isso é o primeiro passo. Então, assim, só fica no conteúdo quem não tem criatividade para ler as DCNs e construir currículos mais elaborados e mais atualizados. E aí, o primeiro passo, eu acho que então seria esse, de uma revisão dos próprios currículos à luz, entendeu, das DCNs, na perspectiva de atender melhor a finalidade daquele curso, ou seja, ir na direção dos conceitos guias. Exato, professora. Bem, gente, outras perguntas poderão ser deixadas aqui no chat, no YouTube, que a ABED nós vamos responder com todo prazer. É porque, efetivamente, já o nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a professora Flávia pelas sábias palavras, o conhecimento. Até hoje eu estou na qualidade também agora de palestrante, né, e moderadora dessa manhã. Então, eu fico muito feliz da gente poder trocar, porque é um tema que nos instiga. E nós precisamos levar, né, essa palavra para as pessoas que aqui estão ouvindo. Então, agradeço demais a vocês. Professora Flávia, muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima, professora. Obrigada a todos. Muito obrigada. Agora vamos. Vamos continuar. Dando continuidade agora, vamos passar para a próxima palestra. Vamos agora falar de inovação de produtos educacionais digitais em instituições tradicionais. Porém, eu gostaria de fazer menção aos nossos patrocinadores e vamos fazer uma apresentação. Vamos lá.
É um prazer estar com vocês. E agora vamos falar sobre inovação de produtos educacionais digitais em instituições tradicionais. Vamos estar nossa mesa, Fabiana Vicente de Carvalho, do Sebrae de São Paulo, e Ana Lu Aparecida Pereira, do Sebrae, também aqui de São Paulo, lá de São Paulo. Bom, Fabiana é mestranda em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo, especialista em Tecnologias na Aprendizagem pelo SENAC São Paulo, graduada em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente é coordenadora técnica do Núcleo de EAD da Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae de São Paulo, além de docente do curso de Comunicação Social da Unifac Camp. Já a Ana Lu Aparecida Pereira é pedagoga, design instrucional e gráfico, especialista em tecnologias na aprendizagem e atualmente é gestora de projetos de produtos educacionais digitais no Sebrae, atuando na frente de inovações e entregas para o pequeno empreendedor. Atua de forma autônoma na criação de experiências em EAD e designer educacional com diversos projetos no mercado. Professoras, sejam muito bem-vindas. Vamos lá? Vamos lá, obrigada pela apresentação, professora Rita. Obrigada, professora. É muito bom ser apresentada assim, né? Você pode colocar a apresentação para a gente, por favor? Claro, deixa eu ver aqui, a sua apresentação está aqui. Pronto. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar de duas coisas aí que parece que não se combinam, mas que a gente faz de tudo para se combinar, né? Que é inovação e instituições tradicionais. Então, para todos vocês aí que estão imersos hoje numa instituição tradicional como a nossa, o Sebrae é bastante tradicional, inovar pode ser um desafio. E nos últimos meses aí de pandemia, né, esse novo normal, na verdade eu chamo de novo cenário, a gente teve que inovar bastante. Então, vamos lá. É bom contar que o desafio do Sebrae, o que a gente fala, né? Primeiro de tudo, o Sebrae tem múltiplas personas, né? Os nossos clientes são múltiplas personas. Então, nós temos lá, desde o pequeno empreendedor até alguém que vai buscar uma pós-graduação lá na Escola Superior de Empreendedorismo. Então, pensem na diversidade de coisas que a gente tem aí, de público que a gente tem que atender, né? Então, vem aí o nosso primeiro desafio é esse, né? Seja com pandemia, sem pandemia, a gente já encontra um desafio logo de cara aí, né? E antes da gente falar sobre os nossos desafios, o cenário e tudo mais, a gente tem que colocar algumas pontuações importantes sobre a nossa instituição, que é a instituição que a gente vai falar hoje, né, no nosso foco. Que inovação para nós é a implementação de um produto ou processo novo ou significativamente melhorado, que é do Manual de Oslo. E a gente leva isso como inovação nos nossos acompanhamentos. Temos outros produtos educacionais digitais que foram implementados. Então, a gente tem curso pelo chatbot do WhatsApp, temos novos produtos chegando aí no Sebrae, mas aqui o nosso foco, o nosso contexto é das inovações com o LMS. O nosso LMS novo, que é o Canvas Structure, que a gente agregou aí nos meses de pandemia, né? Estamos imersos em um ambiente de transformação digital o tempo todo, superando desafios. E acreditamos que ser digital é muito além de tecnologia, mas sim uma mudança genuína de cultura e mindset. Por isso que a gente colocou produtos educacionais digitais aí na nossa apresentação. E antes, vamos contar aí o cenário, como é lá a nossa instituição e como a gente trabalhou aí, por que a gente vai falar dessa inovação. A maioria dos nossos produtos ofertados ao cliente eram presenciais, então os nossos programas, as nossas trilhas, os nossos acompanhamentos, aulas e cursos eram quase que 100% presencial. E a gente tinha aí um EAD autoinstrucional muito bem avaliado. Então, o EAD de navegação, de autoinstrução, é muito bem avaliado ainda, e ele bombou aí na pandemia, mas a gente queria fazer EAD de forma diferente. A gente vinha, né?
Pode ir lá. A gente vinha num processo, né, de transformação digital já, né? Mas como a Ana Lu bem falou, esse processo, a gente entendia que o processo de transformação digital era muito mais comportamento do que tecnologia, né? Então a gente estava num processo assim, precisamos mudar essa cultura, vamos escolher um novo LMS, vamos pensar nessa nova estrutura, e aí veio a avalanche pandemia no meio de tudo isso, né? Exato, e a gente aproveitou a oportunidade, né, na verdade, da pandemia aí, porque a gente usou ela como uma oportunidade nesse caso, para a contratação do LMS e nos adaptamos muito rápido para entregar novas soluções. Então, hoje a gente ainda tem um cenário que está se adaptando, esse era o nosso cenário anterior, e a gente está criando um novo cenário agora com um novo LMS com as novas entregas. E pensando nisso, o que a gente teve que fazer com essa pandemia, as oportunidades e tal, e a gente já estava pensando nisso, mas a gente teve que acelerar, que foi repensar metodologias e entregas. Então, as nossas metodologias e entregas, além do presencial, elas tinham que ser produtos híbridos, a gente tinha que pensar em produtos que fossem tanto na sala de aula quanto no LMS, que ele tivesse essa interação, né, nos dois ambientes, e colocar isso, para quem não entende, a gente tem escritórios regionais, a gente tem 33 escritórios regionais que ofertam os nossos produtos aos clientes. Então, pensar em produtos híbridos na oferta para 33 escritórios é um mega desafio, porque eles vão ter que ter uma outra cabeça, um novo jeito de pensar e um novo jeito de entregar, sim. E isso tem rolado bem, já vou falar sobre isso. Novos modelos de capacitação do funcionário. Então, antes, os nossos produtos, quando a gente cria um produto dentro do Sebrae, a gente tem uma capacitação que a gente chama de repasse. E o repasse dos nossos produtos, na maioria das vezes, também eram presenciais. E a gente teve que repensar nesses repasses, nessas capacitações, e colocá-la dentro do nosso LMS também, para capacitar melhor os nossos funcionários, para que eles não tenham que se deslocar no estado inteiro para aprender a aplicar um produto que a gente cria aqui. Novos modelos de EAD, então, pensar nesse novo modelo de EAD além do autoinstrucional, então, um EAD em que ele é ativo, um EAD em que a gente tem uma tutoria ativa, uma mentoria, foi um novo processo. As pessoas na nossa instituição, não sei se na de vocês, ainda torcem o nariz para o EAD, porque toda vez que eles pensam no EAD, eles pensam nesse EAD de ficar clicando e tudo mais, e falar, o nosso cliente não gosta. Então, a gente teve que pensar no novo EAD, e aí eu vou falar do agregar já, com a experiência do aluno muito mais ativa, uma experiência em que ele realmente constrói o conhecimento dele. Tivemos que pensar em aulas ao vivo, sim, porque a gente não tem mais as nossas palestras, a gente não teria mais as nossas oficinas presenciais durante o tempo da pandemia, então a gente teve que repensar as aulas ao vivo e transpor o que a gente ofertava no ao vivo para as aulas online, né? E as novas entregas da ESE, que é a Educação Instituição, Escola Superior de Empreendedorismo, que ela também repensou o seu jeito. Então, como todas as escolas, né, tiveram que trazer as aulas presenciais para o online e para as aulas ao vivo. Quer falar alguma coisa sobre esse ponto, Fabiana? Na verdade, essa questão que a Ana Lu levantou, da gente ter que fazer o repasse para o nosso colaborador, né, para os nossos colegas, e levar em consideração também que toda essa estrutura, talvez para quem é educador, isso fica muito mais fácil, né? Eu tenho que mudar ali o meu canal, mas eu vou depois remodelar isso, é como um improviso de uma aula, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente está falando de especialistas em negócios, em gestão de negócios, mas não necessariamente em educadores, né? E a gente não é todo mundo que vira a chave rapidamente, assim. Então, além de tudo, a gente tinha que engajá-los, né? E educação à distância, quando a gente fala, é um mito, porque às vezes esse nosso colaborador, esse nosso colega não teve uma boa experiência em educação à distância, então, para ele, aquilo como é que ele vai indicar aquilo que ele não teve uma boa experiência, né? E às vezes ele não entende do que é. Ou a gente tem colegas muito engajados que são prontos para tudo, que querem participar, mas tem um medo daquilo. Como é que eu vou oferecer isso para o meu cliente se eu não entendo muito bem, né? Então a gente tem todo a gente fala essa mobilização, né? Esse engajamento, essa sensibilização interna que a gente precisa fazer antes de chegar lá nos nossos
clientes pelo estado de São Paulo inteiro, né? Isso, e com esse repensar a gente teve que agregar algumas coisas que ainda não faziam parte da realidade de muitas pessoas da nossa instituição tradicional, que é o designer educacional, né? A gente usa hoje o designer universal de educação, de aprendizagem, né? Que é aquele design em que a gente tem que pensar a educação para qualquer pessoa que queira aquele conteúdo. Então, a gente pensa no design universal realmente para atender a todos. Então, se a pessoa é deficiente, se ela não é, se ela está começando o negócio, ou se ela está já com o negócio pronto, a gente tem que pensar nesse designer universal de aprendizagem. E pensando nesse design universal de aprendizagem, dentro do LMS, a gente pensa muito na experiência do aluno. Eu não duvido que no DAD autoinstrucional, essa experiência é muito pensada, sim, mas a gente teve que ter uma nova experiência, né? A gente teve que pensar numa jornada dele. Então, desde quando ele chega lá no nosso nossa vitrine e escolhe um produto digital, né? A gente tem que pensar em como vai ser essa jornada dele, em como ele vai chegar até a competência que a gente quer que ele agregue. Tivemos que pensar em novos objetos educacionais, porque o LMS do Canvas Instructure, não sei se todos vocês conhecem, mas ele é um LMS diferente, ele é um LMS realmente ativo, ele é focado quase que 100% ao aluno, e essa é a diferença dele, foi por essa nossa escolha. Então, os objetos educacionais não tem mais como ser aquele SCORM fechadão, aquele SCORM clique a clique. A gente teve que repensar os objetos educacionais. E repensar os objetos educacionais está sendo um desafio enorme. Não vou dizer que foi um desafio, porque, na verdade, está sendo um desafio enorme. Porque a gente conhece objetos educacionais de uma forma, e a gente está tendo que refazer ele pensando mais na experiência do aluno do que na entrega do LMS, certo? E novas transposições, a gente teve que pensar em sala de aula invertida, não pensar no LMS como repositório de materiais, mas pensar no LMS como um lugar de atividade mesmo, onde ele entrega, repensar não só nas aulas ao vivo, né? Quando a gente pensa em entrega, a gente pensa muito nessas aulas ao vivo, que o aluno está lá, interage e recebe lá o conteúdo, como professor transmitindo o conteúdo, mas não, a gente pensou em novas transposições em que ele realmente fosse ativo, que ele tivesse entregas e uma mentoria, em que ele pensasse exatamente no negócio dele, porque no presencial, geralmente a gente coloca um case, ele trabalha o case ali para exercitar. E nessa nova transposição com o LMS, ele pensa no negócio dele, ele já aplica no negócio dele. Então, uma ferramenta de empreendedorismo, ele vai lá e aplica para o negócio realmente dele, e ele já consegue aplicar isso de forma efetiva. Quer falar um pouco do agregar, Fabi? Eu acho que isso nos ajudou, pensar nisso nos ajuda também nesse sentido, quando você tem lá o nosso colega na ponta, que ali entrava numa sala de aula, dava um atendimento, aquela oficina, aquela palestra, e depois ele tem que ofertar uma coisa EAD, que no nosso modelo anterior era fechadinho, autoinstrucional, ele não tinha uma participação, quando muito uma interação depois, uma consultoria sobre aquilo, e agora ele faz parte daquilo. Então, você integra também o colaborador ali, porque a gente precisa dele, para essas mentorias, para esse atendimento híbrido, para toda essa construção, e ele está lá o tempo todo dentro de uma coisa que antes ele tinha acesso apenas como aluno também dos nossos cursos, hoje ele está lá dentro como professor, como podendo colocar coisas, criar um fórum, fazer um comentário, interagir com esse nosso cliente, né, com esse aluno, né? E eu acho que esse foi um grande salto de qualidade assim no nosso atendimento nesse momento, e que a gente conseguiu chegar, assim. Acho que agregou todo mundo, né? Exato. E a partir dessas inovações, desses pensamentos, do novo agregar, né? A gente lançou novos produtos. Então, a gente lançou produtos em versões híbridas, né? Como eu tinha dito, as versões híbridas que a gente fala hoje são, na verdade, duas vertentes. A gente tem o híbrido que ele vai para o presencial, e aí ele vem para o LMS, e temos a versão híbrida em que ele tem uma interatividade no nosso LMS, mas ele também tem as aulas ao vivo. A gente também considera isso como híbrido. Produtos omnichannel, então, hoje a gente tem produtos educacionais que podem ser ofertados tem capacidade de ser ofertado tanto no ao vivo
quanto no presencial, quanto em uma sala de transmissão, que a gente chama, que é o pessoa presencial, mas ela vê um vídeo e faz os exercícios presenciais também. E o novo mindset dos colaboradores, a gente conseguiu mudar o mindset deles, ou está conseguindo mudar o mindset deles para entender as entregas educacionais digitais. Então, essas entregas que são feitas e permeadas pelo novo LMS que a gente contratou. E é a oferta EAD da ESE, né? Que aí a Fabi que vai falar aí, porque ela é a coordenadora e ela explora isso de forma linda. Veja só, a gente tinha duas vertentes ali, né? A gente estava estruturando nossa oferta EAD. A ESE é uma instituição que estava ofertando no presencial, né? Então a gente estava lá credenciando, recebemos o MEC, credenciamos, tivemos nota 5, né? Estávamos aguardando a portaria sair, então estava num processo de um processo de oferta de EAD normal, como de qualquer instituição de ensino. Então, estava estruturando o nosso núcleo de educação à distância, né? Estava lá no credenciamento junto ao MEC para a oferta de pós-graduação na modalidade EAD. Estávamos no momento de contratar um LMS mesmo, né? Que como toda instituição de ensino, produzindo os nossos conteúdos, né, fazendo os nossos cursos de extensão e educação continuada, tá? E a gente tem uma metodologia no presencial, né, muito hands-on, que a gente chama, né, esse mão na massa, o nosso aluno o tempo todo, a ideia é que ele saia de lá mesmo com o seu negócio estruturado ou alavancado ou né, crescendo cada vez mais. E como é que a gente trazia isso, né? Pensando nessa metodologia, como é que a gente faz esse hands-on no EAD? Então, criamos ali toda uma estrutura metodológica e vínhamos caminhando perfeitamente com a nossa frente presencial e nossa frente EAD, né? Acho que não quiser passar o slide, pode passar. E aí a gente então tinha a gente tem esse atendimento no presencial, a gente tinha 2 eixos, né? A nossa graduação e os nossos MBAs presencial, né? E a gente tinha a nossa trilha de negócios, que a gente tinha temos trilha de ideação, uma incubadora de projetos, um programa para startups, né? E tudo ofertado na modalidade híbrida. Então a gente já tinha coisas acontecendo presencialmente e na educação, e algumas coisas acontecendo online, né, no formato EAD. Então, a gente já tinha essas mesclas nesse programa, né, mesmo a graduação, a gente tinha algumas atividades que eram online, mas tudo dentro de uma estrutura controlada, de um ambiente controlado e super tranquilo para a gente, super confortável, né. E aí, pode mudar, não? E aí a gente vem aí com nossa timeline da bagunça toda, né? Então a gente tinha ali na mudança, né? Eu vi que até tinha uma pergunta da diferença ali do ensino remoto para o EAD. Eu acho que assim, o remoto você faz só uma. Eu entendo assim, eu acho que o discurso tem sido alinhado entre nós aqui, entre todos os colegas, né? Eu acho que a educação à distância, a oferta EAD é todo feito em cima de metodologias próprias para isso, criado num ambiente controlado, pensado, né, como a gente teve na nossa palestra anterior, tudo pensado, onde a gente quer chegar com isso. E o remoto, você transfere um canal, né? Você pega aquilo que era ministrado presencialmente, joga para o virtual. Não que você não tenha que pensar, que você não tenha que inovar, mas eu acho que você mudou o canal. Eu acho que é só uma mudança de canal ali, que você fica atrás de uma telinha torcendo para o seu aluno a ligar a câmera para você não ficar falando sozinho. E você cria coisas ali dentro, mas fazendo uma adaptação do que você daria ali presencialmente numa sala de aula. Para mim, eu entendo essa como a diferença. Depois a professora Rita e a professora Ana Lu podem falar melhor qual é o entendimento delas, mas eu entendo isso. Voltando a falar dessa nossa timeline aí, então a gente tinha uma mudança, né, para o online. Então a gente, março e abril foi quando veio a pandemia, a gente já tinha algumas ferramentas, o Sebrae tem boas ferramentas, né, e a gente conseguiu simplesmente fazer essa migração, joga todo mundo, a gente ficou sem aula um dia e meio, a gente colocou todos os nossos alunos para essa modalidade remota, né, então a gente teve essa agilidade
enfrentou rejeição dos alunos no começo, eles entravam na aula super chateados, como acho que a maioria passou por isso, né? Porque eu sou contra a EAD, eu não gosto de EAD, e eu tentando dizer que, pelo amor de Deus, isso não é EAD, né? Vem essa... mas depois eles foram se adaptando, né? Maio, junho, a gente já tinha contratado o nosso LMS, que a Ana Lu comentou, mas a gente não tinha implantado, a gente estava implantando, então essa implantação chegou lá em maio, junho. O que eu fiz? Liberei o LMS para os professores e falei, pronto. Muitos deles não tiveram tempo de mexer, de olhar os recursos, por mais que você joga um manual, joga um vídeo ali, os tutoriais. Então, o que ele fez? Alguns professores tiveram mais tempo e disponibilidade para isso, outros simplesmente usaram como um repositório dos conteúdos ali, né, e continuaram usando multicanais. Aí você usa o WhatsApp, você usa outros canais que você tem, outros recursos que você tem ali. Então, aluno entregando trabalho por WhatsApp, e aí você vai tá aí, professor, pensa que tem aí para vocês usarem e tal. Enquanto isso, a gente estava lá na frente do Sebrae também repensando isso, tentando fazer todas essas coisas acontecerem. E aí, a gente teve as férias de julho, nós continuamos trabalhando, né, enquanto Sebrae, mas os professores deram aquela parada, a gente respeitou as férias em julho. E quando voltamos, que a gente já tinha uma experiência muito grande sendo feita lá na frente, Sebrae, para os escritórios. Então, aí foi a hora da gente criar lá no núcleo de EAD um workshop para os professores e falar nessa primeira semana de planejamento, falar, é isso, vamos falar de design de aprendizagem, vamos falar do design universal de aprendizagem, vamos mostrar os recursos, vamos mostrar o que pode ser feito, vamos pegar os cases, os professores que já estavam testando as funcionalidades e já estavam experimentando coisas e vamos fazer. Conclusão, como é que a gente tem hoje? Alunos gostando bastante, querendo utilizar em frentes de projetos que eles têm dentro da faculdade, professores criando e testando estratégias enlouquecidamente, eles me procuram, então querendo fazer tal coisa, dá para fazer, chamar um convidado e fazer isso, e vamos fazer. Tudo a gente conseguiu centralizar dentro do LMS, que dentro dele a gente tem uma ferramenta de web conferência, então também as aulas ao vivo são feitas lá dentro. Professores que diminuíram muito as aulas ao vivo e começaram a gravar os seus próprios vídeos e postar e fazer um plantão de dúvida. O aluno fica mais... os alunos, resumidamente, nos disseram assim, gostaríamos de ficar online até o final do ano. Isso para o MBA também. Então, assim, eu acho que essas novas estratégias que a gente foi criando foi imprescindível, assim, para a gente ir contando com o professor, engajando o professor. A gente tem até um projeto, a nossa biblioteca de atendimento presencial criou uma biblioteca online, não simplesmente repositório para consulta do aluno, mas todos os projetos, bate-papos, exposições que aconteciam dentro da nossa biblioteca, a gente lança a semana que vem, essa biblioteca online dentro do LMS para o aluno também, essa interação, as exposições que a gente tinha dentro da nossa biblioteca, tudo online também. Quando a gente, quando as meninas lá que coordenam a biblioteca viram as possibilidades que dava para ser, falou, não tem isso, a gente vai fazer. A gente não conhece nada parecido, vamos tentar fazer. E é isso que deixa a gente feliz, o repensar. Alguém falou de repensar aí, eu vi que colocou a pergunta, o comentário, e é isso, é repensar o tempo todo. A inovação para a gente é isso, sabe? Vindo de uma instituição que vinha totalmente tradicional até então, né? Acho que a gente está ocupando todo o nosso tempo, né? Só vou pontuar alguma coisa, já está no final, viu, Rita? Essa questão do hands-on é uma coisa que repensem nas instituições tradicionais de vocês, como a Rita falou com a professora Flávia anteriormente, dar na mão do professor fazer e falar para ele assim, olha, você dá o guia, você guia ele para que ele tenha uma melhor experiência ali, mas dá na mão dele, permita que ele seja aquela pessoa que vai criar e fala para ele assim, cara, não tenha medo, o que a gente precisar fazer no online, a gente vai lá e faz, se não der certo, a gente refaz,
repensem isso com o seu professor, se você for coordenador aí, pensem com eles, traga essa inovação e fala para eles assim, ó, vamos pensar então numa metodologia ágil, vamos testar, a gente dá a testa, vê tudo se vai dar certo, e depois a gente implanta já com os ajustes e vamos ajustando. Então, dá na mão do seu professor, porque isso é muito legal e o aluno sente a diferença de uma produção própria, de um professor que está com a alma ali fazendo, está colocando realmente o conhecimento dele, do que uma terceirização, por exemplo, sabe? Ele sente essa diferença. E uma videoaula ao vivo, ela pode ter diversas possibilidades que a gente não tem no presencial. Então, isso é bem legal. E o que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprendeu alguma coisa aí nesse processo todo. A gente aprendeu que uma instituição tradicional, primeiro a gente tem que fazer acontecer, e só depois se encaixar os modelos de atendimento, e depois se encaixar os modelos realmente, né? Eu sempre falo que o perfeito é inimigo, né, do nosso trabalho. A gente não tem que ficar pensando na perfeição, a gente tem que pensar no melhor da gente, na primeira entrega, e depois a gente vai ali adaptando, pensando melhor sobre aquilo. A gente precisa ter bons aliados e pessoas que engajem as outras a mudarem seu mindset em relação ao novo. Então, o que a gente pegou e fez bastante aqui, principalmente na minha área, é pegar pessoas que estão aí nos escritórios regionais, nos nossos escritórios regionais, e trazê-las para a gente. Falar assim, olha, cara, olha, é muito legal, testa, entra, você agora é o dono disso, toma, você vai ter mentores que estão próximos de você. Isso fez toda a diferença, porque se você não tiver pessoas que vão dizer realmente funciona dentro da casa, se eu só falar que funciona, eu não estou lá com ele o tempo todo, eu não estou com o cliente dele todo, mas se um colega dele fala, vai funcionar melhor. E utilizar as oportunidades, mesmo que ela venha em forma de pandemia, né? Como citaram aí no comentário, falaram assim, a pandemia veio realmente, ponto positivo, foi falar que realmente o híbrido é possível e que o EAD tem um grande caminho aí para ser explorado. E sim, é EAD, mas a gente pode fazer o EAD de formas diferentes. E sobre aquela pergunta do EAD, ensino à distância e remoto, na verdade, os dois são a mesma coisa, porque o remoto é uma entrega também à distância, e o ensino à distância é a mesma coisa, só são jeitos de falar aí que a gente vai criando e tal, e às vezes o remoto pode ser também colocado como a própria ferramenta que a gente vai entregar, então, uma ferramenta remota, né, uma ferramenta à distância, LMS, conferência e tudo mais. E muito obrigada, acabamos aqui. Estão aí nossos contatos, podem tirar uma foto, falar com a gente, se tiver alguma dúvida também que vocês preferirem mandar para a gente, podem mandar aí. Espero que a gente tenha conseguido expressar um pouco da nossa alegria de ter conseguido obter um tanto sucesso com um projeto bem bacana e compartilhar essa experiência, servir de exemplo aí para quem está ainda no repensando e tentando encontrar modos de fazer, né? Muito obrigada, professoras Fabiana, Ana Lu. Nossa, vocês são para frente, né? Nova, tudo aí produzindo no Sebrae. Eu passei por essa experiência numa outra, né? Como professora conteudista. Muito obrigada. Que legal! Passei sim. Legal. Muito obrigada. E, assim, não tem perguntas, mas muito parabenizando a vocês. Foi excelente a palestra. Parabéns, agradecemos demais. Professora, nós temos uma professora aqui que falou, essas meninas são demais. Professora Marlene, que é avaliadora também do Rio Grande do Sul. Mandou um grande abraço para vocês. Em nome da ABED, agradecemos a palestra, agradecemos a disponibilidade de vocês e que venham em outras oportunidades. Com certeza. Um abraço, tudo de bom. E agora vamos para mais uma outra palestra. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos agora para mais uma apresentação de nossos parceiros. Produzir materiais didáticos virou uma tarefa demorada, cara e pouco inovadora? Conheça a Realize, uma solução em produção ágil e escalável. Você conta com um editor personalizado com recursos inovadores em tempo real. Insira diversos recursos interativos e acessíveis.
Esporte com apenas um clique para qualquer tipo de LMS. Faça um teste grátis agora mesmo. Estamos voltando, com grande prazer, que retornamos para mais uma etapa da nossa linda manhã. E agora vamos ter uma palestra sobre a importância de portfólios no engajamento e empregabilidade de alunos de ensino superior, que será ministrada pelo professor Henrique Schauer, expert em Inteligência Educacional, EXP, empreendedor e executivo com mais de 25 anos de experiência em empresas multinacionais. Formado em administração, com MBA em Gestão Internacional de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em negociações pela Harvard Law School nos Estados Unidos e educação executiva pelo IMD na Suíça, sócio fundador da EXP Inteligência Educacional. Professor Henrique, esteja à vontade. Obrigada. Obrigado, professora Rita. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse CIAED, nesse formato virtual. Podemos entender que o virtual veio para ficar, né? Então, para quem já há tantos anos trabalhava no ensino à distância, ganhamos um impulso muito grande, né? A pandemia não mudou nada, somente acelerou as coisas, e nós somos muito gratos por esse lado, em poder estar aqui de maneira remota com vocês nessa manhã, para o congresso aqui, o 26º CIAED. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vou fazer uma breve introdução ao conceito de portfólio, depois vamos ver na prática como isso vai funcionar. E acho que é o melhor jeito da gente ver isso é na prática mesmo. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint que eu tenho aqui para vocês, não é a tela final aqui, pronto, e botar no modo apresentação. Espero que todos estejam vendo minha tela, e aí a gente pode começar. Então, quando falamos de portfólio digital, né, o portfólio em si, o conceito, né, o conceito de portfólio não é nada muito novo, na verdade ele já existia de uma forma bastante ampla na área de artes, né, então quantos de nós não lembramos daqueles croquis e daquelas grandes pastas do pessoal de publicidade, ou da área de música, ou fotografia, vídeo, sempre que teve uma representação visual muito forte, arquitetura, sempre foi muito conhecido o portfólio impresso, né, o portfólio que permitia ao aluno a mostrar a evolução do seu trabalho. Na década de 90, as instituições de ensino começam a utilizar portfólio de uma outra maneira nos Estados Unidos, né, uma forma mais dinâmica e mais ampla de avaliar o trabalho do aluno, o processo, a produção do aluno, a criação do aluno, né, e o seu aprendizado, né, então uma maneira mais eficiente. Isso vem crescendo, então na década de 90, nós já estamos há 30 anos atrás, né, com experiência já de portfólio, e aí eu gosto da frase da professora Kátia Stokos-Mori, que ela diz, reflete a crença de que os estudantes aprendem melhor, de uma forma mais integral, a partir de um compromisso com as atividades que acontecem durante um período de tempo significativo e que se constrói através de conexões naturais com os conhecimentos universitários. E quando você começa a construir um portfólio, né, e um portfólio é para toda a vida, nós já vamos chegar lá, começa a se construir um pouco da produção original desse aluno, do desenvolvimento desse aluno. Ele não é mais um aluno passivo, né, consumidor de conteúdo, ele passa a ser um consumidor, um produtor desse conteúdo, que ele começa a desenvolver seu pensamento, podar as suas ideias, registrar as suas ideias, documentar o seu aprendizado. Né? Então, quando a gente fala que portfólio, se educação é para toda a vida, o portfólio também é para toda a vida. Né? O que a gente começa a construir lá na educação básica vai seguir para o ensino universitário, que deve ter a sua preferência na época de carreira, no período de carreira, de como você demonstrar suas conquistas, as suas produções. É isso, nós vamos falar um pouco sobre isso agora nesse nosso bate-papo aqui. Então, portfólios começam lá desde o seu processo de ressignificação da aprendizagem, na colaboração do processo, na formação, na avaliação formativa e sumativa, desde o período escolar. Então, eu gosto de dizer que muito da produção acadêmica que é feita desde o início da educação é perdida, né? Quantos de nós recebemos
aquelas pastas cheias de trabalhos dos nossos filhos, né, desde a educação infantil, aquilo se acumula numa gaveta por um tempo, depois passa um semestre, 2 semestres, nós escolhemos 1 ou 2 trabalhos mais significativos, o restante vai para o lixo, né, e muito da produção também na escola, na universidade, acaba ficando em exposição no mural, mas depois de um tempo isso é perdido. Quando a gente começa a pensar num portfólio, nós conseguimos documentar esse registro, né? Conseguimos trazer visibilidade e continuidade na documentação, principalmente se esse portfólio é digital. Ele não vai ocupar esse espaço todo que o restante ocupa, né? E depois, na vida universitária, né, a gente começa a ilustrar o desempenho ao longo da trajetória acadêmica desse aluno, então a gente começa a comparar o aluno contra ele mesmo, entender o que ele produzia no primeiro semestre, como ele evolui para um segundo, para um terceiro, e como é que é esse processo dele de aprendizado, né? E esse acompanhamento permite você também dar feedbacks mais construtivos para o aluno, permite engajar o aluno para a hora que ele se vê partícipe de um processo e ter o feedback, ou seja, o retorno do professor, o trabalho reconhecido, ele começa a ter um engajamento e nós temos pesquisas que demonstram isso, né? Então, nós dissemos que o portfólio ele é muito mais do que um destino, mas ele é a caminhada, né? Quais são as competências que vamos aprendendo ao longo do processo, como é que a gente realmente vê o processo de construção do conhecimento desse aluno, né? Então, muito mais do que a linha de chegada, é o percurso, é a jornada que esse aluno desenvolve e como ele desenvolve essa jornada, né? Ele também pode trazer benefícios grandes para um processo de reflexão, né? Quando eu digo um portfólio digital, né, onde eu estou trabalhando num certo projeto, aquilo ainda está de maneira privada, num cunho privado, eu posso constantemente fazendo melhorias, né? Eu desenvolvo meu pensamento crítico, consigo avaliar se aquilo está num ponto onde eu estou confortável em compartilhar com meu professor ou com colegas, ou ter um projeto que eu acredito que esteja tão bom que eu possa querer enviar a um potencial empregador, né, como é que eu demonstro aquela habilidade para uma vaga, para um objetivo de emprego que eu tenho, porque eu acho que aquilo vai demonstrar para esse potencial empregador que eu detenho aquele conhecimento e demonstrei na prática. Tudo isso passa por um processo de reflexão, né, onde o aluno ele vai construindo, e a gente sempre deixa muito claro que o aluno, quando constrói um portfólio, e é um portfólio pessoal, né, ele é extremamente pessoal. Ele é dele, esse portfólio pertence ao aluno. Antes de mais nada, a decisão do aluno de compartilhar ou não é um segundo passo, né? A gente dá um empoderamento para o aluno. É claro que se for uma atividade requerida pela instituição de ensino, pelo professor, dentro do programa da disciplina que o aluno está cursando, sim, ele teria que entregar isso num formato de portfólio. Mas o portfólio, na verdade, é onde o aluno vai ter a melhor representação de si, né? Ele vai ter aquele momento que ele pode dizer, esse sou eu, essa é a minha impressão digital, essa é a minha marca, esse é o meu legado que eu quero deixar, pelo aquilo que eu apresentei como conquista acadêmica, produção. Então, essa é a vantagem do portfólio. Isso também traz a mentalidade de crescimento, né? O aluno sempre pode estar buscando se aprimorar mais e encontrar formas de aperfeiçoar aquele conhecimento que ele tem, trazendo novos conteúdos e reflexões para a sua produção dentro do portfólio, né? E claro que o portfólio vai atuar em diversas frentes, né? Ele vai tanto trabalhar com o sentimento do aluno, com o pensamento, a maneira dele agir, como é que ele se propõe a criar esse portfólio e distribuir esse portfólio, qual é a utilização que ele vai dar para isso, vai demonstrar de forma muito prática as suas competências, suas habilidades, como ele coloca em prática o seu trabalho acadêmico. Nós vamos ver aqui alguns exemplos práticos, né, de alunos que demonstram que a teoria que ele teve em ambiente educacional se colocou em prática, e o que ele consegue demonstrar isso para o mercado de trabalho. O portfólio também permite essa visão integral do conhecimento, né? Então, a gente fala do transdisciplinar, ou seja, as diferentes áreas curriculares vão assim se mesclar dentro de uma página de portfólio, né, ou dentro de um ambiente de portfólio, onde eu vou ter essa amplitude de conhecimento demonstrado
num só ambiente. Então, é muito rico o que o portfólio pode produzir. Ele é muito rico pelo que ele pode trazer e demonstrar o que o aluno é capaz, o que o profissional pode entregar a um potencial empregador, né? E o portfólio também permite uma avaliação de cooperação e participação entre alunos. O portfólio pode ser usado como uma ferramenta de trabalho colaborativo, ele deve ser usado, nem todo o trabalho do aluno ele é individual, então eu consigo avaliar muitas habilidades socioemocionais através de um trabalho que é representado no portfólio, porque eu posso ter interações com apresentações em vídeo, posso mostrar discussões do grupo, posso mostrar o crescimento do grupo, contribuições que o grupo faz para as colocações de cada um dos integrantes e como isso é documentado, como ele é digital, né? O portfólio permite você acompanhar e fazer todo esse rastreio de como a participação de cada indivíduo do grupo se deu na construção daquele projeto, né? Além disso, a possibilidade de escolher trabalhos mais expressivos, né? Então, de novo, o grupo pode, fazer um processo de pensamento crítico, feedback entre eles, para aumentar e buscar essa qualidade e assertividade na proposta que os alunos vão trazer para o ambiente educacional. E há também o processo interdisciplinar, como falamos, né? Então, eu posso ter esse trabalho compartilhado com mais do que um professor, né? E eu tenho isso muitas vezes digital, então eu permito dar acesso a um docente específico, não necessariamente é o docente que está conduzindo o projeto, para que ele possa trazer suas contribuições, né? E possa dar a sua colocação, a sua posição em relação àquele projeto, aquela opinião, porque ele é um especialista na área, e a gente sabe que projetos às vezes são multidisciplinares, e às vezes vão buscar um outro profissional que possa ajudar. Isso também vale para fora da universidade. O Instituto McKinsey, o McKinsey Global Institute, né, da consultoria McKinsey, fez uma pesquisa significativa nos Estados Unidos, e essas são as 3 principais conclusões da pesquisa. Então, aqui é importante a gente ressaltar, a pesquisa é bastante extensa, né, mas ele diz que tem um aumento de 55% na demanda por trabalhadores com todos os tipos de habilidades técnicas na próxima década, né? Então, tem que ter o letramento digital, a questão da alfabetização global, vou ter que pensar em habilidades e competências que vão além da disciplina em si. Isso a gente consegue demonstrar num portfólio e num projeto através de portfólio. 49% dos adultos dizem que os testes padronizados não medem mais o que realmente é importante. Então, a gente sabe que muitas daquelas avaliações no processo seletivo estão mudando, estão pedindo desde dinâmicas, mas também comprovações do que o aluno fez, né? Quantos dos empregadores não fazem uma busca extensiva nas redes sociais para descobrir o que esse aluno faz, o que ele produz, o que ele opina, como ele opina, né? Isso é fato hoje. Então, não é mais só uma assertividade na nota que esse aluno tirou numa disciplina A, B, C ou D, ou o ranking dele dentro de qualquer critério possível, mas eu vou muito além do que o aluno faz. E aí, no que compete às instituições de ensino, o que se experimentou muito com o uso de portfólio foi um aumento de 33% nas taxas de conclusão. Então, você imagina que os seus alunos lá do último semestre, você teria o seu último semestre ampliado em 33% a mais de alunos concluindo esse último semestre. E o portfólio permitiu, justamente por causa desse engajamento desse aluno, dessa participação, dessa produção original do conteúdo a ser desenvolvido pelo aluno, um ganho de 10% no desempenho acadêmico do aluno. Tá? Então, isso são pesquisas realizadas que comprovam como o portfólio tem auxiliado tanto na retenção, né, no engajamento, retenção, como no desempenho acadêmico. Né? Gosto de trazer algumas colocações aqui, algumas frases que são importantes sobre o portfólio, na aprendizagem desses últimos mais de 30 anos de portfólio. Então, os tempos estão mudando, né? As notas de uma escala decimal não mais nos definem. Então, eu acho que quem procura um emprego deveria pensar em como demonstrar sua habilidade, muito mais do que demonstrar uma nota. Como a gente motiva alunos, ou seja, simplesmente uma nota, ela é um documento que vai para o arquivo da instituição de ensino.
né, e vai se somar tantas outras notas. Um projeto de portfólio, não. O projeto de portfólio permite esse aluno levar consigo esse portfólio para o resto da vida, do projeto que ele fez no primeiro, no segundo, no terceiro, ou que ele veio aperfeiçoar no quinto semestre. Isso ele pode levar com ele, ele vai carregar esse portfólio como um resultado do seu aprendizado, né? A gente pensa num portfólio digital, então eu preciso pensar realmente como inspirar esse aluno com a integração de diversas ferramentas. Então o portfólio realmente permite isso, o digital permite isso, trazer fotos, vídeos, áudios, qualquer tipo de arquivos, para que o aluno possa representar de uma forma mais significativa o seu trabalho. As questões aos professores permitem o portfólio uma visão mais ampla quando se trata de avaliar, né? Muitas vezes a gente vê o final do processo, eu não vejo a construção desse processo, eu avalio só o momento final da conclusão. Com o portfólio eu consigo ver a evolução desse aluno e onde ele teve mais dificuldades e como ele superou essas dificuldades. Eu acho que é importante cultivar essa cultura com alunos para que ele faça projetos, apresente o seu trabalho, se orgulhe do seu trabalho e continue nesse processo de construção contínua e aprimoramento contínuo da sua produção. Acho que definir metas, né, me mapear essas lições para atender padrões de ensino e educação dentro de um ano letivo, isso é importantíssimo. Você consegue com o portfólio definir essas metas e criar isso, né? O portfólio iniciará uma colaboração entre alunos, como já falamos, né? Vamos trazer um tipo de entusiasmo diferente, porque eu posso fazer um trabalho coletivo, de maneira remota, 100% digital, online, na nuvem, então o trabalho sempre é salvo, guardado, evitando que se perca qualquer tipo de documentação que é feito. Ele é uma representação mais precisa do sucesso, do potencial do aluno para toda a sua vida, e permite criar um currículo moderno e multidimensional. Nós já vamos falar em alguns minutos sobre currículos, tem algumas matérias interessantes do que é um novo currículo. E aí, reflexão, como já falamos, e refino, são naturais e fáceis, podem fazer uma grande diferença na maneira como os alunos planejam seus futuros. Falamos do conceito de sala de aula invertida, é uma ferramenta muito interessante e muito propícia para trabalhar com sala de aula invertida. Temos o modo de apresentação do portfólio digital, que pode usar a melhor impressão para vender, né, o aluno vender a sua ideia, exibir o seu trabalho ou uma entrevista. Vocês vão ver isso daqui em alguns minutos. E portfólios digitais identificam pontos fortes e fracos, permitindo que esse aluno também possa capitalizar em cima dos seus pontos fortes e melhorar os seus pontos fracos, né? Os alunos vão construir a sua marca, o portfólio permite eles serem mais competitivos no mercado, porque ele vai deixar realmente o seu, frente aos outros concorrentes, ele vai deixar a sua marca pessoal, é um jeito como ele pode ser percebido e entendido pelo seu empregador, ou futuro empregador. O portfólio vai ajudar esses alunos a desenvolver essas habilidades, né, e adaptar e prosperar em uma economia global, porque o portfólio ele conecta com qualquer instituição no mundo, qualquer ambiente eu posso dividir o meu projeto, eu posso deixar ele visível nas mídias sociais, eu posso colocar um projeto meu no meu LinkedIn, posso colocar no meu Facebook, no meu Twitter, dando visibilidade muito mais ampla para um projeto de um aluno feito, né, e conta a história de sucesso, né, ou seja, o aluno, de novo, ele vai poder trazer para o mundo aquilo que ele mais se orgulha e como ele gostaria de ser percebido e visto por esse mundo, e ter, com isso, melhores chances de empregabilidade. Então, na prática, como isso funciona, eu vou sair dessa tela aqui e vou mostrar para vocês, na prática, como isso funciona. Eu selecionei aqui alguns projetos, então vamos pensar num estudante aqui de arquitetura, né? Então aqui mostra ela a construção, eu só peguei a parte final aqui da construção de uma ponte, mas todo o projeto da ponte tinha sido já desenhado, feito todo o processo de construção conceitual, mas aqui a prática, como essa ponte foi realizada, está documentado numa página, né? Essa página pode ser, por exemplo, compartilhada, se ela quiser, no LinkedIn, pode ser compartilhado no Facebook, depende do que ela tem interesse de fazer, ou ser um documento, uma documentação prática do que foi feito e como foi aprendido, e a reflexão do projeto Ponte por esse aluno. Vamos mudar, por exemplo, um outro aluno na área de codificação, né, computação. Então, ele tem um projeto de criar um relógio não convencional.
E aqui temos aqui a questão do tempo. Aqui o aluno fez uma programação e colocou um vídeo de uma placa, né, e como isso responde. Então, se eu toco o vídeo aqui para vocês, ele vai automaticamente mostrar como esse relógio vai estar funcionando. Se eu consigo tocar o vídeo aqui para vocês. Não está dando aqui por enquanto. Aqui tem o conceito, né, do relógio, como ele desenvolveu o conceito, como ele vai mostrar a proposta de codificação e a passagem do tempo nessas 3 esferas, né, de minutos, de horas, minutos e segundos. Qual foi o conceito que ele usou de codificação? Aqui eu tenho outro vídeo de que ele vai demonstrar exatamente como isso acontece na prática. Então, de novo, o aluno teve uma teoria sobre codificação, ele desenvolveu um projeto, está demonstrando o resultado final do seu projeto aqui, como isso vai estar sendo apresentado para um potencial empregador para entender suas habilidades de codificação. Então, eu tenho aqui um projeto rodando, preciso tocar o vídeo inteiro para vocês, né? Quais são as diferenças com o relógio convencional? Aqui eu tenho um projeto desse aluno. Se eu pego, por exemplo, um outro projeto de aluno, vou mostrar um projeto de uma startup. Então, imagina que um aluno que tem uma ideia, né, então ele desenvolve aqui uma página onde ele tem aqui desde a ideia inicial, qual era o conceito, a apresentação dele que ele fez aqui, né, no Google Slides. Ele aceita PowerPoint, aceita Google Slides, ele está fazendo a apresentação dos alunos. Claro que eu posso colocar isso em modo de apresentação, ele vai ficar maior. Então, isso está rodando dentro de uma página de projeto, né, mostrando todo o conceito da ideia, o que foi feito, né, como esse aluno desenvolveu isso, né, a proposta de valor. Ele botou aqui uma imagem que ele desenvolveu num modelo de Canvas. Ele fez uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, o SWOT Analysis. Ele tem uma planilha Excel aqui, onde ele coloca seu cronograma de tarefas e quando cada um faz, como foi completado ou não. Então, vocês veem no mesmo portfólio, eu estou colocando vídeo, estou colocando imagens, estou colocando PowerPoints ou Google Slides, estou colocando aqui uma nova apresentação de Google Slides do conceito, né, dele, como isso aqui funcionaria, com as animações todas. Tudo isso vive numa só página. Quais foram os aprendizados do aluno, né? E aqui eu posso compartilhar. Então, imagina que eu, como aluno, quero mandar isso para um fundo de venture capital, né, um fundo de investidores. Eu simplesmente copio esse link, vou copiar esse link e envio isso para esse fundo de investidores, por exemplo, avaliar o meu projeto, a minha ideia de startup, né? Então, mostrando para vocês algumas ideias de como você pode demonstrar projetos. Eu vou aproveitar, eu vou só aqui para efeitos práticos, vou mostrar mais um, né? Então, aqui eu tenho para vocês aqui um prático esse é um aluno na área de panificação. Então, um aluno, por exemplo, ele se apresenta primeiro com uma voz, eu colocou uma trilha de áudio aqui. Então, deixa eu tocar o áudio inteiro, ele se apresenta, ele bota possíveis perguntas que o entrevistador faria para ele, como ele responderia, ele coloca os equipamentos básicos aqui de utilização numa área de panificação. Ele tem uma aula que ele achou interessante sobre negócios na área de panificação, e aqui ele fez um vídeo, né, quando ele mostrou que já tem 2 anos de experiência nessa área, ele conseguiu sintetizar num vídeo qual que foi a experiência dele. Então aqui eu estou vendo qual que é o entendimento do aluno sobre os pontos chaves do que acontece num dia dentro do ambiente de panificação, quais são os pontos de destaque que ele dá no vídeo, a personalidade dele pela música, pela trilha que ele escolheu, a questão de edição. Eu consigo ver muito mais. Então, se eu for contratar um aluno com essa experiência, eu já sei que não vai ser surpresa para ele que o dia começa cedo, que é 4 horas da manhã, né? Porque quem quer trabalhar com essa área começa cedo. E eu vou saber, pelo destaque que ele deu aqui, se ele realmente entende o que são processos e a ordem do que deve acontecer numa panificação. Então não vai ser surpresa para ele que ele dominou esse conhecimento e conseguiu demonstrar isso num vídeo de uma maneira muito prática, né? Tudo isso para dizer, não vou tocar o vídeo inteiro para vocês vão morrer de fome, de vontade de comer, não de fome, de vontade de comer
as delícias produzidas aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é que a questão de portfólio, ele vai se tornar, então, tem aqui algumas matérias apresentadas em mídias nacionais, como Isto é Dinheiro, o Currículo Vita morreu, que funciona então, a discussão que o portfólio será o novo Currículo Vita, né? Portfólio, porque eu preciso de um e como faço para criar, ou, por exemplo, a Cato diz como fazer um portfólio, né? Como é que eu demonstro minha habilidade, a Exame, currículo tradicional vai sumir, tem muitas instituições de ensino que já olham isso de uma maneira diferente, mas muitos empregadores hoje estão buscando o portfólio. Não me diga o que você fez, me prove o que você fez, me demonstre o que você fez. Aqui, de novo, a Academia Médica diz, esqueça o seu currículo, monte o seu portfólio digital. Então, na área de saúde, muito utilizado, melhor do que dizer como tratar um paciente com queimadura de 3º grau, é demonstrar o passo a passo, como eu tratei, qual foi o resultado e a minha reflexão. Aqui, de novo, a Academia do Jornalista, sabe como criar um portfólio, um up no seu currículo, e dê um up no seu currículo. Então, aqui nós temos algumas matérias. Então, com isso eu encerro. Eu vou parar aqui, deixar algumas perguntas abertas para quem quiser. Eu sei que vocês todos têm uma agenda corrida, então eu paro por aqui, agradeço aí a vocês, estou aberto para perguntas, para debater um pouco mais, e deixo os meus contatos. Vou botar aqui a página de contatos, caso vocês queiram compartilhar, senão não vai dar certo, né? Vou deixar os meus contatos aqui, para caso alguém queira entrar em contato e discutir mais sobre o portfólio, tá? Deixa eu botar aqui o modo da apresentação, tá? Então, aqui nós temos henrique.tischauer@expedu.com.br, tá? Quem quiser, vai ser um prazer. E me coloca à disposição para, se não tivermos tempo para alguma pergunta, se não, me mandem as perguntas, por favor, por e-mail. Será um prazer poder responder a vocês as perguntas. Professora Rita, acho que você está no mudo, professora Rita. Pois é. Tinha esquecido. Desculpa. Professor Henrique, agradeço demais a sua explanação. Foi um grande aprendizado para mim, porque a gente vive hoje na era digital, aprendo também com portfólio, apresento através de portfólios, e essa aprendizagem sobre a questão dessa construção do portfólio foi riquíssima que você apresentou. Ora lá que eu estudei na década de 80, você imagina se tinha algum portfólio para a gente fazer? Nenhum. Não tinha nem internet, que dirá portfólio. E eu lhe digo, aqui tem várias e várias parabenizações a você. Tem uma pergunta, sim, da Roseli. Ela diz, essas ferramentas, parece-me, pela flexibilidade de compartilhamento, pode haver uma interação multi-ideias e acesso sem limites? É isso mesmo que é essa ideia? Sim, multi-ideias é perfeito. O acesso sem limite é uma decisão da instituição de ensino, né? Quando um portfólio é adquirido com um programa de portfólio como o BULB é adquirido pela instituição de ensino, a instituição de ensino vai definir quais são os parâmetros e permissão que o aluno tem para compartilhar. Então, existe aí todo um cuidado com proteger os dados e deixar somente visível aquilo que a instituição de ensino quer que seja visível. Então, a gente pode trabalhar isso caso a caso, mas pensando que são alunos adultos, responsáveis, eles teoricamente sim poderiam dar visibilidade aos seus projetos em qualquer ambiente, poderia ser no LinkedIn, no Facebook, em qualquer ambiente que eles quisessem, até compartilhar com outros colegas fora da instituição de ensino, ou outros empregadores fora da construção da instituição de ensino. Perdão. Tá ótimo, professor. Bom, ele está perguntando aqui se seria possível compartilhar o material da apresentação. Sim, será compartilhado, será com prazer. Isso. Tá. Excelente apresentação, vamos ter acesso ao material. Até eu fiquei muito curiosa, gostei muito do seu material. Parabéns, professor. Então, a gente pode entrar em contato com instituições de ensino. Eu achei genial essa questão da produção do portfólio. O aluno, ele se torna um protagonista, com certeza.
Deixa eu deixar meus dados aqui tem no mais chat, não sei se alguma? todos vão ver o chat. Deixa eu colocar aqui, henrique.expedu.com.br, tá? Então você pode, eu vou ter. Então, estou compartilhando com vocês meu e-mail. Eu acho que aí você tem que passar para todos, né, Rita? Você está como moderadora, professora Rita, para poder passar para todos. Será um prazer poder, quem quiser mais informações, quiser conhecer mais como funciona, quais são as possibilidades, o que dá para fazer, estamos à disposição. Isso, pode colocar que eu coloco o seu e-mail que eu vou colocar aqui, já para os nossos participantes. Então, aqui já. Você pode colocar nos nossos comentários, que eu já... Aqui. Eu coloquei no private chat, tem que colocar no comentário, talvez, deixa eu jogar no comentário, só para fazer aqui como geral. Sim. Uma última pergunta aqui, professor. Gostaria de saber se o palestrante tem conhecimento sobre o uso da tecnologia blockchain para registro de e-portfólios Nós temos uma parceria com uma tecnologia de blockchain para microcertificações e badges, tá? Ou seja, a parte de das insígnias, né? Então, assim, cada aluno, eu posso até demonstrar para vocês isso de uma maneira prática, eu poderia estar distribuindo, a instituição de ensino pode estar conferindo ao aluno uma insígnia, então deixa eu mostrar para vocês como isso aparece, só mostrar rapidamente, eu acho que está aqui, share, pronto. Se vocês olharem o Darrell Walker aqui, né, o Darrell tem aqui esse símbolo aqui embaixo do nome dele, que são as insígnias, tá? Então ele vai ter, por exemplo, receber uma insígnia, então se você, instituição de ensino, confere esse aluno uma insígnia, nós temos uma parceria com uma empresa que faz isso 100% com tecnologia blockchain, então certifica que o aluno é o específico Darrell Walker e não é nenhum outro, que a instituição de ensino sim conferiu a ele essa insígnia, então se eu clicar aqui eu vou saber que tipo de certificação ou microcertificação ele teve, quem emitiu, qual que é a validade, qual a descrição. Se eu clicar aqui eu posso ver todos os critérios que levaram a essa microcertificação do aluno, então é outro elemento que é muito poderoso para a gente trabalhar com o reconhecimento do portfólio. E eu posso atrelar a essa insígnia o trabalho que levou ao aluno ser certificado, né? Então, de novo, se o aluno demonstrou aquela competência, aquela habilidade, consigo atrelar aquela insígnia, aquela microcertificação, aquele trabalho. Então, para o empregador, a insígnia vira uma maneira mais simples de localizar os potenciais candidatos e já direcionar aos seus trabalhos realizados, para ele poder ver o que foi realmente apresentado para ele. Mas eu não sei se vocês conseguiram ver a insígnia, não sei, eu estou compartilhando. Não conseguiram ver? Por que eu estou apanhando da tecnologia? Share, deixa eu... Se você tá aqui a insígnia do aluno, né? Eu vou voltar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Eu consigo ver só você. Alguma coisa não está me permitindo mais. Não tem problema. Eu vou compartilhar vocês a informação. Eu estava achando que estava conseguindo compartilhar, mas a tecnologia sempre nos dá um aprendizado diferente. É verdade. Tá. Sim, é possível fazer com blockchain. Essa é a resposta que a pessoa perguntou, a professora perguntou, estou respondendo, sim. Tá ótimo, professor. Então, tem a Rosa Medeiros, uma última pergunta aqui. Rosa Medeiros pergunta: excelente portfólio como recurso para a avaliação. Mas é um recurso para a avaliação também, né? Totalmente. Uma das pessoas que hoje trabalha muito próximo conosco é a professora Maria Inês Fini. Maria Inês, quando conheceu o Bulb como portfólio digital, entendeu que é o melhor ambiente para documentar e registrar o aprendizado do aluno. E qualquer avaliação só pode ter como ponto de partida a documentação e registro. Se eu não consigo documentar e registrar o que o aluno faz, como é que eu posso avaliar o aluno? Então, é claro, nos 3 estágios necessários, pilares para avaliação, nós vamos pensar primeiro em documentação e registro, depois vamos pensar numa régua, depois num critério de valores. Mas a gente começa pelo portfólio sim para avaliar. E aí tem vários autores que já publicaram a respeito de como o portfólio permite uma avaliação mais ampla, mais holística, mais completa do que o aluno produz e desenvolve, e também isso
automaticamente melhora muito o engajamento do aluno nesse processo. Tá ótimo, agradecemos muito a sua participação, professor Henrique. Gostaria que todos os palestrantes, Ana Lu, Fabiana, professora Flávia, por favor, abram seus vídeos para a gente finalizar e fecharmos com chave de ouro aqui, porque foi muito boa essa manhã. Agradecemos a todos os participantes que aqui estiveram. É muito bom estar com vocês. É um dia muito enriquecedor e tenho certeza que até o final do dia, até o final da nossa programação, do nosso congresso virtual da ABED, serão de excelentes aprendizados e grandes reflexões. Muito obrigada a todos, que tenhamos um belo dia de quarta-feira. Obrigada a todos os palestrantes aqui presentes. Abraço. Obrigado a todos. Gratidão. Obrigada, prazer. Por tudo, tá? Muito obrigada, ABED, aos nossos patrocinadores, foi excelente. Gratidão. Um abraço a todos. Muito obrigado a todos. Tchau, Até mais. tchau. Obrigado. Até mais.